Thaís aqui, linda, maravilhosa. Eu estou com Amanda Fará, Tainá Freire, Tia Vasconcelos. as redes sociais dela, faz... Opa! Esqueci um detalhe! E... Ana Beatriz. Isso aí! Bom, divas, as redes sociais delas vão estar aqui embaixo, tá? Na descrição, aí vocês podem clicar e seguir todas elas, se inscrever no canal, que elas também falam sobre cabelo, autoestima, empoderamento e muito mais. Eu resolvi trazer elas no meu canal para falar um pouquinho, né? Contar a história delas sobre transição capilar, como que foi. E aí cada uma delas vai falar um pouquinho aqui. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha para poder trazer elas mais aqui, porque se vocês não clicarem, eu não vou trazer de novo. Então clica nesse joinha aí. Então é isso, minhas divas. Então vamos começar. E o assunto de hoje vai ser: por que optar pela transição? Então eu vou fazer algumas perguntinhas e elas vão responder contando a história delas, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? E se inspirar aí também a passar pela transição, a se assumir, porque o nosso cabelo é lindo, nada melhor do que assumir a nossa identidade capilar. Então, minhas divas, por que vocês decidiram passar pela transição? Bom, eu resolvi passar pela transição quando eu entrei na faculdade e aí eu descobri que existia um conceito que chamava identidade e eu descobri que eu não me identificava com a minha própria identidade naquele momento. E aí eu resolvi parar de usar qualquer tipo de química no meu cabelo para conseguir encontrar a minha identidade verdadeira e foi por isso que eu entrei em transição. Nossa, muito legal, né? Muito bacana. E você, Tatá? Então, eu sofri um corte químico, eu passava relaxamento no meu cabelo porque eu não me aceitava do jeito que eu era e depois que eu tive esse corte químico eu pensei em mudar e conhecer realmente como era o meu cabelo e cuidar dele de verdade. Aí eu descobri o que era transição. Muitas divas passam por isso e é sempre bom a gente estar aqui, ó, contando o nosso relato porque ajuda a inspirar vocês também, né? E você, tia, como que foi? Minha transição capilar começou há uns 3 anos atrás, quando eu decidi parar de fazer relaxamento. E aí, conforme eu fui parando de fazer o relaxamento, eu passei minha transição de chapinha, só que começou a ficar muito difícil de fazer a chapinha com a raiz crescendo. E aí eu cortei ele bem curtinho, comecei a cuidar do meu cabelo e aí eu fui vendo que estava sendo menos trabalhoso do que quando eu ficava horas fazendo chapinha, horas fazendo relaxamento, e é a minha identidade natural. Só que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive um corte químico, que eu pintei o meu cabelo, descolori, aí ele cortou, eu tive que fazer outro PC e agora eu tô com ele há, sei lá, 2 anos. Bom, agora uma outra pergunta também que passar pela transição, ou passa pela transição direto, ou corta o cabelo. Quem aqui passou pela transição direto e quem fez já o BC? Eu já fiz o BC. Eu acho que da primeira vez que eu passei pela transição, quando eu era criança, assim, que eu nem sabia o que era transição, eu fiquei fazendo... Eu não pude mais usar nenhum tipo de química no meu cabelo, porque eu tive um corte químico também. E aí ele ficou bem, né, foi crescendo, eu fui cortando as pontas. Mas logo depois, assim que eu pude, eu passei química de novo e dane-se. Agora, depois que eu tava mais velha, eu já passei máquina no cabelo, porque eu fiquei desesperada. Eu sou muito ansiosa e aí eu raspei a cabeça mesmo, assim. Nossa. Eu passei máquina 2, se eu não me engano. Que transformação! E você, Tatá? Então, eu passei pela transição 1 ano e 5 meses até chegar ao meu aniversário de 15 anos. Aí depois que passou o meu aniversário de 15 anos, que eu queria fazer um penteado maneiro, eu fui lá e cortei o cabelo. Fiz o BC. E você, tia? Eu fiquei 6 meses, 5 para 6 meses, fazendo transição mais de chapinha, e aí quando eu cortei foi aquele susto, né? Bom, quando vocês decidiram realizar o BC, qual foi a sensação? O que vocês sentiram nesse momento? Então, eu fiz meu BC em casa, sozinha. Então, assim que eu fiz, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei careca. Tipo, totalmente careca. Então, eu me achei horrível, eu me detestei. Eu me arrependi naquele momento. E como não existia ainda esse movimento de meninas em transição e tal, foi bem desesperador, porque eu tava sozinha ali. Assim, não tinha mais ninguém pra me apoiar e tal. E não tinha ninguém quem me inspirar também, porque não existia essa parada do YouTube e tal. Eu fui no cabeleireiro só pra cortar as pontas, até falei pra minha mãe que minha mãe não queria deixar eu cortar curto. Aí chegou na cadeira dela, eu fui lá e falei, eu quero fazer meu BC. Aí ela tomou um susto, né, porque ela nem sabia direito o que era. Eu fui e falei pra ela molhar e cortar. Aí depois que eu saí de lá, eu fiquei muito, sabe quando você tem aquela sensação de liberdade? Então, foi o que eu senti. Eu me senti, tipo, a garota mais bonita da cidade, São Gonçalo. E você, tia? O meu BC quem fez foi a minha mãe, e aí eu falei, mãe, pode tirar toda a química que tem, porque a ponta tava bem ressecada e foi aquela sensação de liberdade, sabe? E eu me senti
muito aliviada. Mesmo ele estando muito curto, eu ficava mimando. E aí foi a época que eu mais cuidei do meu cabelo, foi quando eu fiz o BC. Eu acho que todo mundo, assim que você corta o seu cabelo, você quer cuidar, você quer tratar, você quer conhecer o seu cabelo e é libertador. Sim. Olha, gente, me superei. Sim, Diva, realmente é muito libertador, como eu já contei a minha história aqui pra vocês. O meu caso eu também já meti logo a tesoura e pra mim foi uma sensação de liberdade. Lógico, né, que no primeiro momento você toma um choque, mas depois é tranquilo. E a minha divinha aqui, ó, a minha divinha, ela passou pela transição, tá? Eu colocava química no cabelo dela, infelizmente, e aí aos pouquinhos eu fui cortando a química, tirando a química do cabelo dela. Hoje tá aí ela com esse volume master maravilhoso, tá linda e bonita, tá toda tímida aqui, mas tá fluindo. E é isso aí, minhas divas. E uma pergunta que eu sei que vocês devem estar loucas aí, qual é o tipo de cabelo de cada uma de nós? Vou começar pela Amanda novamente, né? Qual é o seu tipo de cabelo? O meu cabelo é do tipo 3C. E algumas partes ele é um pouco mais fino, aqui embaixo, assim, quase não forma tanto cacho. Vestígio de scab hair, e aí o meu cabelo fica meio alvoroçado, mas ele é do tipo 3C. E o seu? Meu cabelo é bem parecido com o da Amanda. Aqui embaixo é um 3B e aqui pra cá pra cima já é um 3C, que é um cacho mais fechado. Então é um 3B, 3C. O meu já é o contrário, os meus cachos de baixo já são um cacho mais fechado. E em cima, por conta do corte, também que eu corto em camadas, mas aqui em cima eu corto ele bem curtinho, que agora ele já deu uma crescida, ele não consegue nem formar os cachos. Então embaixo, o meu tá na casa dos 3B, e em cima já é lá pro 3A, 2C, dependendo de como eu finalizo. Bom, Diva, já da Ana Beatriz, a maior parte do cabelo dela é a 4A, mas tem aqui embaixo também, né, que a gente tem dois tipos de cabelo sempre, é um 3C. Então é um 4A com 3C. Eu sempre falo que o cabelo dela é 4A quando vocês me perguntam, mas na verdade é essa mistura. E o meu, que vocês vivem me perguntando, é 4B com 4A embaixo. Embaixo meus cachinhos são mais abertos, mas a maior parte é 4B. E minhas divas, agora eu vou pedir pra vocês deixarem aquela mensagem pra inspirar as outras divas a passar pela transição. Bom, eu acho que hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil, assim, vou botar bem entre aspas, passar pela transição, porque você encontra muitas outras meninas que também estão passando por isso. Então você pode encontrar esse grupo de apoio, seja no Facebook, seja no próprio YouTube, né? Que a gente se encontra, a gente conversa, porque a maioria das meninas aqui passou pela transição, então é muito legal ter esse encontro. Então procure pessoas pra você se inspirar que tem um cabelo parecido com o seu. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá no meu canal, se vocês tiverem um cabelo parecido com o meu e tal. E a gente conversa lá, eu sempre converso com todo mundo, seja no Snapchat, seja no Instagram, tirando qualquer dúvida de vocês. Então podem ir lá no canal também que a gente conversa sobre isso. Então a minha mensagem é pra vocês se inspirarem em vocês mesmas, conversar com pessoas, procurar grupo de Facebook, procurar produtos também pra transição que hoje em dia existe. Não desiste de primeira, porque é difícil, é complicado, só que, cara, vale muito a pena você se olhar no espelho e se amar do jeito que você nasceu. Eu não preciso nem falar mais nada, né? Porque elas já falaram tudo. Mas que hoje em dia é muito mais fácil você pegar e pesquisar na internet sobre transição capilar, como cuidar do seu cabelo cacheado, até mesmo produtos. As empresas estão investindo muito mais em produtos para cabelo cacheado, cabelo crespo. Então você tem um acesso à informação e acesso a produtos que na minha época não tinha. E é isso, seja você sua própria inspiração e estamos aí para poder dar dicas para vocês e poder ajudar a aprimorar o seu conhecimento em relação ao seu cabelo. Então é isso aí, minhas divas, não preciso nem falar mais nada, porque elas já disseram tudo. Então, ó, seja sempre a sua própria inspiração, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês seguirem. Deixe like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, conte a sua história, nós queremos muito saber, tá bom? Então é isso, mil beijos e até a próxima!